Bom, pessoal, retornando agora no terceiro vídeo, né? Desemprego na pandemia, certo? Será que essa tragédia toda econômica e sanitária que vivemos, com mais de 300 mil mortes, ontem mais de 4 mil pessoas morreram por causa dessa terrível doença, todos nós estamos sendo afetados. O nosso trabalho aqui online, por exemplo, ele é difícil, né? Conciliar o que temos que fazer em casa, né? Cuidar das coisas em casa e ainda ter que trabalhar. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade, né? Tem um menino que tem necessidades especiais e às vezes isso dificulta bastante o nosso trabalho. Então, todo mundo está sofrendo, tem gente que não tem celular bom ou internet rápida o suficiente. Então, a pandemia está afetando todo mundo. Teve empresas que faliram, né? Bares, restaurantes principalmente. Então, outros setores, por exemplo, foram bem, né? Por exemplo, máscara, álcool gel, vendeu como nunca. Então, economia é assim mesmo, né? Alguns setores sofrem, geram desemprego, outros setores acabam se dando bem. Até mesmo em crise. Às vezes, na crise, alguns setores crescem, como é o caso de álcool gel, né? As empresas de álcool gel estão nadando em dinheiro. Agora, donos de bares e restaurantes, infelizmente, sofrendo demais com isso. Mas vamos lá. Bom, importante destacar, pessoal, que o desemprego no Brasil começa a aumentar aqui, ó, no ano de 2014, certo? Por que o ano de 2014? É o auge da crise financeira, o ano que tem a eleição, Copa do Mundo, né? Dilma é reeleita com muita polêmica, dividindo o país, notícias de corrupção envolvendo o governo, e essas notícias de corrupção começam a respingar em empresas muito grandes, empresas que geravam arrecadavam muito, ajudavam o governo a arrecadar muito impostos, né? Como a Odebrecht. Quando esses escândalos de corrupção vêm à tona, essas empresas perdem muito dinheiro na Bolsa de Valores, perdem contratos, tanto no Brasil como em outros países também. E isso acaba contaminando outros setores e começa a ter um crescimento do desemprego no Brasil por causa dessa crise política, né, de 2014, certo? Chegando aqui, ó, observe aqui, ó, 2016, a Dilma sofre um impeachment, né? O desemprego, o principal motivo dela sofrer um impeachment é a crise de 2014, certo? Essa crise continua, certo? Não tem milagre, a crise iniciada em 2014, mesmo substituindo a Dilma, continua. Observe que sem a Dilma aumentou o desemprego, certo? Já com Michel Temer, aqui em 2017. Michel Temer manteve o desemprego num patamar muito alto, 2018 e 2019, né? Porque as soluções apresentadas de austeridade fiscal não tiveram o resultado esperado. O estado de São Paulo, por exemplo, olha, 14% de desocupação. Isso numa época em que o desalento, né, aquele trabalhador que desistiu de procurar emprego, também crescia. O desempregado é aquele que está procurando emprego e não acha, e o desalentado é aquele que já procurou emprego, mas não está procurando mais. Por quê? Porque desistiu. E quem desiste de procurar emprego? Pessoas que estão sem qualificação para o trabalho, que exige cada vez mais formação educacional. Então, hoje até para você ser pintor ou pedreiro de uma empresa, como por exemplo a MRV, que é uma construtora, ela exige que você tenha curso técnico de construção civil. Ah, mas eu sou pedreiro, faz 30 anos, aprendi com meu pai. Não serve. Tem que estudar, tem que entrar no Senai e fazer o curso. Então é assim, pessoal. Quem não se qualifica, quem não tem formação educacional, tem cada vez mais dificuldade. Em momentos de crise, esses são os primeiros a serem mandados embora e os últimos a serem recontratados. Então, começa aí um processo, né, de desemprego muito alto. 2020 é o ano da pandemia. Então, aqui no início do ano, certo? Estava ocorrendo até uma pequena queda do desemprego, dando algum sinal de que a economia poderia melhorar a partir de 2020. E aí o que acontece? Quando temos os primeiros sinais, e lentos, viu?
sinais bem lentos. 2019, observe, foi até pior do que 18. Então aqui já o presidente Jair Bolsonaro não melhorou no primeiro ano, começava a melhorar no segundo ano, e aí vem o quê? Pandemia. E aí volta a crescer o desemprego, né? Porque tem que fechar comércio e tudo mais. É claro, a gente tem que defender a vida é mais importante que a economia. Por mais que a gente entenda que muitas pessoas fiquem desempregadas e tal, é melhor a pessoa desempregada com um salário baixo, procurando doações de igreja, de amigos, pedindo até mesmo para outras pessoas, do que morrer de fome, né? Aliás, do que morrer da Covid. É claro que o governo ele deveria estar ajudando essas pessoas, principalmente o governo, porque as pessoas pudessem fechar o seu comércio e não viessem à falência. O governo talvez tenha falhado em disponibilizar mais recursos para que as empresas não viessem à falência. Mas a necessidade de fechar comércio por causa do controle da pandemia fez com que o desemprego crescesse mais uma vez. Como a gente pode observar aqui, ó, em janeiro para fevereiro, desemprego ainda alto em 12%, chegou em julho do ano passado em 14,4%. Patamar muito alto, né? Ou seja, voltou aquele patamar de crise lá de 2018, voltando ao período do auge da crise que teve início em 2014 e continua até hoje. A gente está desde 2014 com a economia sem crescer, né? A economia do Brasil era maior, vendia-se mais em 2013 do que vende hoje. Então nós estamos vivendo um processo de depressão econômica e a pandemia agravou a situação. A gente já tínhamos problemas, né, ocasionados lá no governo Dilma, não solucionados pelos governos posteriores, e agora a pandemia atrapalhando tudo. Olha só aqui, pessoal, observe, ó, desemprego diante da pandemia. Em 7 meses, o contingente aumentou em 4 milhões de pessoas. E pessoal, desalentado nessa época, que era 28 milhões de pessoas. Somando com os 14 milhões, dá mais de 42 milhões de pessoas sem emprego no Brasil. Num país de 200 milhões. Então, 1/4 da população não tinha emprego no Brasil, da população economicamente ativa. Quando a gente fala desalentado, é óbvio que algumas pessoas estão sobrevivendo de bicos, né? Trabalhando sem carteira assinada, mas emprego de qualidade o desalentado não tem. Então observe, ó, como que aumentou o número de desocupados em mais de 1 milhão, subocupados, aquele que trabalha de vez em quando, faz um bico aqui, faz um bico lá, outro dia lá, desalentados, que é aquele que desistiu de procurar emprego, né? Também subiu mais de 1 milhão. Então, os dados sobre a qualidade do emprego no Brasil pioraram muito com a pandemia. Um cenário difícil, já era difícil antes por causa da questão da evolução tecnológica, da crise financeira de 2014, e a pandemia piorou a situação. Infelizmente, né, pessoal? Olha aqui, ó, a taxa de desemprego no Brasil, né? Olha como aumentou, né, de 10 e pouco para 14% no ano passado, isso aí, diante da pandemia. Tivemos também mudanças, né? Mudanças que podem, inclusive, serem permanentes, como, por exemplo, o trabalho remoto. Nós não tínhamos nem 1% dos trabalhadores com o trabalho remoto. Em alguns setores, esse trabalho remoto pode ser incentivado pelas empresas, né? Grandes cidades como São Paulo, por exemplo, têm problemas de trânsito. Isso poderia ser solucionado com a adoção do trabalho remoto, trabalho em casa. No caso da educação, eu não gosto, né? Eu vejo aí um grande fracasso que a gente está vivendo, com a dificuldade em comunicar professor com aluno, né? As aulas no Google Meet, por exemplo, começaram bem, mas caiu demais o número de alunos. É por isso que eu estou gravando vídeos, né? Porque os alunos têm dificuldade em participar lá no Google Meet, são poucos alunos participando. Isso é só um sintoma da dificuldade das pessoas, mas em alguns setores o trabalho remoto ele pode ser incentivado, isso gera menos poluição, né, com menos pessoas andando de carro nas ruas, menos trânsito,
Então, mesmo sem a pandemia, esse trabalho remoto poderá ser mantido no futuro. Inclusive com lojas online, né, as lojas que tiveram que fechar as portas passaram a ter que vender online. Isso é uma realidade atual. Existem muitos sites como Mercado Livre, ou mesmo grandes lojas como Casas Bahia, Magazine Luiza, Amazon, que disponibilizam seus sites para qualquer pessoa vender dentro dessas plataformas, né? Então, a venda pela internet é uma realidade que os lojistas, né, têm que se atentar a isso, e quem não fizer, quem não aproveitar desse mercado vai se dar mal, certo? Vender só em loja física é caminho para falência. E por final, é claro, né, as empresas que não mandaram embora diminuíram os salários dos funcionários. Inclusive foi aprovada uma lei, né, permitindo que as empresas reduzissem os salários dos funcionários. E elas fizeram isso. Bom, pessoal, é isso. Até mais, né? Vamos lá. Bora fazer as atividades aí no Google Forms que eu vou mandar aí no WhatsApp de vocês.